Os chacais, conhecidos como os cães do mato, são canídeos de porte médio. Costumam ser menores do que os lobos, mas maiores do que as raposas. A aparência realmente é de uma combinação de lobo e raposa. E ficou linda essa mistura. O chacal é um predador agressivo. Seu uivo, semelhante a um grito, que também lembra uma sirene, pode ser um pouco assustador para alguns. Em algumas localidades, o chacal é associado a alguém com uma visão superficial e uma comunicação limitada, com pouca profundidade e compreensão. Mas quem conhece bem o chacal sabe que ele é um animal fantástico, que pode nos ensinar muitas coisas. Particularmente, acredito que o chacal não merece má fama. Eles são animais incrivelmente adaptáveis, que se destacam em diversos habitats, como savanas e desertos. Mas, afinal, o que faz deles criaturas tão especiais? Vamos descobrir um universo fascinante, onde esses canídeos mostram que sobreviver na natureza não precisa ser um tédio. Os chacais podem ser encontrados principalmente na África, mas também vivem na Arábia e na região do Oriente Médio. Existem 3 espécies principais: o chacal dourado, o chacal da savana e o chacal de gaveta. Segundo estudos morfológicos e moleculares, o chacal dourado é um parente próximo do lobo cinzento. Ele é altamente adaptável, sendo capaz de explorar inúmeros alimentos, como frutas, insetos e até pequenos ungulados. O chacal da savana tem hábitos noturnos e durante o dia esconde-se em rochas ou debaixo de vegetação. É resistente e pode correr grandes distâncias durante a noite. Ele se alimenta de pequenos mamíferos, insetos, répteis e gosta de carcaças. Pode viver solitário ou em pequenos grupos familiares. Tem uma gestação de 2 meses e pode ter de 4 a 8 filhotes. Na idade adulta, pesa entre 10 e 15 quilos. Tem 80 centímetros a 1 metro de comprimento e uma cauda de 20 centímetros. Parece que descende de um parente em comum com o cão, lobo e coiote. É temido pelo homem por transmitir a raiva. O chacal de gaveta, também conhecido como chacal de dorso negro, é de porte médio, com um comprimento que varia entre 60 a 80 centímetros, além de uma cauda que pode medir cerca de 25 a 30 centímetros. Sua pelagem é predominantemente cinza, com um dorso negro distinto. A parte inferior do corpo é mais clara e os membros são geralmente marrons ou amarelados. Essa coloração ajuda na camuflagem em seu habitat natural. Esse chacal possui uma cabeça relativamente longa e orelhas grandes e eretas, características que o ajudam a ouvir possíveis presas ou predadores. Ele prefere habitats abertos, como savanas, campos e regiões semiáridas, onde pode se mover livremente e caçar. Também pode ser encontrado em áreas montanhosas e em florestas. É onívoro, alimentando-se de pequenos mamíferos, aves, insetos e frutas. Ele também é um caçador oportunista e se adapta à disponibilidade de alimentos em seu ambiente. Esses animais podem ser solitários ou viver em pequenos grupos familiares. Eles são conhecidos por sua vocalização, que incluem latidos, uivos e grunhidos, usados para comunicação entre membros do grupo.
Cada um deles tem suas peculiaridades, mas todos compartilham características que os ajudam a se destacar na fauna africana. E apesar de serem frequentemente comparados a lobos e raposas, os chacais têm um charme e uma adaptabilidade que são unicamente seus. Falando em adaptabilidade, os chacais são verdadeiros especialistas em encontrar comida e se alimentar de uma variedade impressionante de petiscos. Sendo onívoros, aproveitam praticamente tudo que a natureza oferece, desde pequenos mamíferos, aves, insetos, até frutas e restos deixados por outros predadores. O comportamento social dos chacais também é fascinante. Eles geralmente são animais bastante sociáveis e costumam formar grupos familiares que podem chegar a 10 indivíduos. Essa dinâmica familiar é uma estratégia de sobrevivência, pois ajuda na criação dos filhotes e na defesa do território. Ao contrário de algumas outras espécies de canídeos que são muito solitários, os chacais sempre têm companhia para dividir as aventuras e os momentos de apuros, claro. O território dos chacais é outro aspecto que merece atenção. Geralmente, seu espaço territorial pode variar de 5 a 20 quilômetros quadrados e são marcados por cheiros e vocalizações. As chamadas dos chacais, muitas vezes confundidas com uma risadinha, servem para manter a comunicação entre os membros do grupo, alertar sobre a presença de intrusos ou até mesmo coordenar a caça. Assistir a um grupo de chacais se comunicando é como ver uma apresentação de talentos, onde cada um tem seu momento de brilhar. E falando em brilhar, o chacal dourado é o verdadeiro superstar da biodiversidade. Eles também se destacam pela pelagem dourada e olhos expressivos. Mas não se deixe enganar pela aparência bonita. Esses animais são caçadores astutos e sempre atentos ao seu redor à procura do próximo petisco ambulante. Se existisse um reality show para animais, o chacal dourado certamente seria o favorito do público. Agora vamos falar sobre romance e maternidade entre os chacais. Após o acasalamento, a fêmea gestante carrega os filhotes em seu útero por um período que varia entre 60 a 70 dias. Durante esse período, o casal de chacais mantém-se unido e compartilha responsabilidades na busca por alimento e na proteção do território. Percebeu algo aqui que nos ensina sobre romantismo e lealdade? Eu gostei. Os filhotes de chacal nascem em tocas subterrâneas que oferecem proteção contra predadores e condições climáticas adversas. Geralmente, as ninhadas são compostas por 3 a 6 filhotes, que nascem cegos e sem dentes, tornando-os completamente dependentes dos cuidados dos pais. O pai também desempenha um papel importante, fornecendo alimentos para a mãe enquanto ela permanece na toca cuidando dos filhotes. O papai chacal merece um prêmio de bom marido e bom pai, você não acha? Com o tempo, todo o grupo participa nos cuidados dos filhotes, quase como se fosse uma grande família. Casal exemplar e parentes cooperativos, que sonho! Os pequenos aprendem rapidamente a caçar, facilitando a vida dos adultos. É como se os filhotes tivessem uma escola de sobrevivência, onde o currículo é cheio de aulas práticas e algumas brincadeiras, claro. Outro aspecto interessante é o comportamento explorador dos chacais. Eles são curiosos por natureza. Se houvesse um concurso de os animais mais exploradores, os chacais certamente estariam na final.
E quem disse que a vida de um chacal não é divertida? Esses animais têm suas rotinas e hábitos diários. Eles costumam ser mais ativos durante o amanhecer e o entardecer, mas não hesitam em se aventurar durante a noite se a situação for favorável. Essa estratégia de caça noturna permite que eles evitem a competição direta com predadores maiores, usando de astúcia para garantir a sobrevivência. Além de sua esperteza, os chacais são famosos por suas táticas de caça. Diferentemente de grandes felinos que caçam sozinhos, os chacais geralmente atacam em grupo, cercando suas presas e utilizando uma combinação de silêncio e estratégia. Quem diria que esses pequenos cães poderiam ser tão organizados em um trabalho de equipe? Parece até um time de futebol. A resistência ao estresse é uma habilidade admirável dos chacais. Eles conseguem adaptar-se às mudanças de habitat e se alimentar de fontes variadas. Isso os torna um dos poucos animais selvagens que podem prosperar em ambientes urbanos. Já pensou ver um chacal passeando pela cidade? Quem sabe em um futuro não muito distante. Na natureza, a expectativa de vida do chacal é de cerca de 13 anos, enquanto em cativeiro pode chegar a 16. Um segredo da longevidade dos chacais é a vigilância constante sobre seus predadores naturais, como leões e hienas. Eles têm um olhar atento e nunca se afastam muito do seu grupo, garantindo que todos estejam sempre alertas. É um balé de sobrevivência onde todos os membros têm seu papel a desempenhar. Apesar de toda a graça e esperteza, os chacais enfrentam enormes desafios, como a destruição de seu habitat e a caça ilegal. No entanto, sua adaptabilidade lhes dá uma chance e, atualmente, muitas populações de chacais se mantêm saudáveis. Lutar pela preservação do meio ambiente é algo que beneficia tanto os chacais quanto todas as outras criaturas que compartilham o planeta. Esses seres incríveis nos ensinam que a vida pode ser desafiadora, mas também cheia de oportunidades. Cada dia é uma nova aventura. O importante é nunca perder a curiosidade e o bom humor, porque na selva, como na vida, é tudo uma questão de sobrevivência. Por fim, os chacais nos mostram que a natureza é cheia de surpresas e ensinamentos, e que, mesmo os pequenos e despretensiosos, podem ter um papel fundamental no ecossistema. Lembre-se da próxima vez que ouvir uma risada ao amanhecer. Pode ser um chacal. Os chacais, com seu jeito peculiar e adaptável, nos oferecem um vislumbre encantador da beleza e complexidade da vida selvagem. Aprendemos que, além de serem sobreviventes astutos, eles também são verdadeiros protagonistas das nossas savanas e desertos. Esses pequenos cães demonstram que os desafios da vida podem ser enfrentados com estratégia, humor e, claro, um toque de companheirismo. Vivemos em um mundo onde a natureza sempre tem algo a ensinar, e os chacais são, sem dúvida, alguns dos melhores mestres nesse aspecto. Se você gostou desse vídeo e quer apoiar o canal, curta, se inscreva, comenta e compartilha.